Boa noite a todos, então, sejam todos bem-vindos a essa noite, né? E para nós é sempre motivo de felicidade, né? Poder receber, poder nos reunir, falar um pouquinho sobre Jesus, um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? Essa doutrina que sempre nos alegra, nos envolve e nos traz um conhecimento tão profundo, né? Que acaba sempre modificando as nossas vidas. Eu gostaria de convidar a prece. Depois, então, eu vou chamar o palestrante. Amigo Jesus, que nessa noite tão especial para todos nós, possamos contar com a Tua presença nos envolvendo, no Teu amor, na Tua paz e na Tua presença. Rogamos a todos os benfeitores amigos que nos assistam, que amparem o nosso grupo, o nosso palestrante, e que nessa noite possamos absorver dos conhecimentos, transformando nossa vida, mexendo no íntimo das nossas almas e nos transformando sempre em pessoas melhores. Que a Tua presença, Jesus, se faça sempre conosco, no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Que possamos contar contigo mais uma vez, hoje e sempre. Bom, então hoje nós temos aqui como palestrante, né, o Bruno Meca Barbosa. Atualmente ele colabora no Departamento de Comunicação, é líder do setor Tecnologia da Informação e de palestrantes também. Ele traz hoje como tema, então, Jesus e a Reencarnação. Ele é técnico em informática, servidor público no município de Coxilha, e a gente sabe que é um grande, né, trabalhador do Cristo também. Trabalha bastante tempo no dia, somos colegas de aula, de ESD, né? E é uma pessoa sempre muito envolvida, tem um conhecimento muito grande, e vai com certeza colaborar, né, com nós nessa noite. Então, seja bem-vindo, Bruno. Boa noite. É uma alegria nós podermos estar aqui hoje reunidos. Sempre quando a gente para pensar sobre as leis de Deus, para pensar sobre o Cristo, deve ser uma alegria para nós. E é o momento que a gente se propõe hoje, pensar sobre a nossa vida, pensar sobre a vida em si, sobre Jesus e sobre as leis de Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, né? Então, a gente espera atender as expectativas, né? Brincadeira. É um estudo simples, é uma conversa simples. O importante é a gente pensar em Cristo e refletir, fazer as nossas próprias meditações. E a gente se propõe hoje falar, trazer algumas passagens do Mestre Jesus e refletir junto disso sobre a reencarnação. Então, quando a gente fala em Jesus, é interessante a gente relembrar alguns aspectos, alguns momentos, para que surja na nossa mente, na nossa tela mental, o que foi Jesus vir à Terra e conviver naquela época, cerca de 2000 anos atrás. Então a gente trouxe uma imagem que é muito representativa do momento em que Jesus acolhe crianças ao colo, que é talvez um dos momentos mais belos. Ele estava já há horas atendendo ao público. Dezenas, centenas de pessoas vinham. Boa noite. Para receberem curas, para terem seus pedidos atendidos, os mais diversos. E o Cristo já estava quase que exausto. E naturalmente, como toda mãe, todo pai tem essa preocupação com os seus filhos, eles queriam levar as suas crianças para que o Cristo lhes abençoasse. E os apóstolos, ainda compreendendo o que significou a proposta
de Jesus, dos seus ensinos, eles veem que o Cristo estava cansado. E tentando auxiliar ao Cristo, pede, não, chega, tira essas crianças daqui, vão trazer incômodo, né? O mestre está cansado. E aí o Cristo, naquele exato momento, ele aproveita para trazer uma lição. Porque ele sempre fazia isso. Todo instante era uma oportunidade para ele trazer ensinos da lei de Deus. E aí ele coloca: deixai vir as minhas criancinhas, e não as impeçais. Porque aqueles que se lhes assemelham, pertence ao reino dos céus. Ou seja, quem se assemelha a uma criança, o reino dos céus lhe pertence. Porque a criança é curiosa, a criança está sempre aprendendo. Não há fase em que mais se aprenda do que na infância, que é esse momento de desenvolver, né? E a criança apresenta essa candura, essa doçura, essa docilidade que permite aos pais encaminhá-las, direcioná-las. Já quando a gente envelhece, a gente se torna adulta, é mais difícil, né, a gente ganhar novos hábitos. Na infância é melhor momento. E aí ele acolhe, acaricia, e aí a gente vai compreendendo que Jesus não se referia apenas à infância do corpo físico, mas à nossa infância espiritual, a nossa infância moral. Ou seja, aqueles de nós, e todos nós estamos mais ou menos, na infância moral de aprender a amar ao próximo, que viesse a ele. Na infância moral e espiritual de compreender que nós formamos uma humanidade, porque todos somos filhos de Deus, que fosse até ele para aprender. E em diversos outros momentos a gente vai ver a presença de Jesus consoladora, a presença de Jesus educadora, quando as pessoas estavam muito preocupadas diante das suas riquezas, dos seus bens. Ele lança um ensinamento extraordinário, né? Por que estáis preocupados com o dia de amanhã? Deixai que o dia de amanhã cuidará de si próprio. E aí ele lança, aproveitando que nós estamos aqui no meio da natureza, né? Observai os pássaros. Eles não plantam, não semeiam, não ceifam, mas Deus lhes dá de comer. Observai o lírio do campo que nasce hoje pela manhã, e quando o sol se põe, já está morto. Pois vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como Deus vestiu a um lírio do campo. E aí ele diz: por que estáis afadigados com o ouro, com o que há de vestir e de comer? Deus proverá. Demonstrando que Deus é tão grande que nada escapa ao seu cuidado. De que o amor de Deus é tão grande que nada escapa ao seu olhar. E a gente poderia dizer que não há um fio de cabelo, mesmo que a gente seja careca, né, Gilson? Que caia, que Deus não esteja atento. Não há um fio de cabelo, não há uma folha que caia, que as leis de Deus perfeitas, amorosas, não cuidem. Então esse é o Cristo, sempre nos ensinando um ensino principal. Vamos ver, como o pessoal já é bastante estudioso aqui, pode nos ajudar, né, Luizandro? Qual é o principal ensino do Cristo? Que ele resumiu toda a lei em uma só. Qual que é? Amar a Deus. Amor, né? O amor, né? O amor, correto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o ensino do Cristo. Se a gente tiver isso em mente, nós já aprendemos. Tem uma história que todo mundo conta, já é um chavão, né? Mas a gente vai repetir porque expressa a nossa ideia. Chegaram ao sábio, ao estudioso, antes da época do Cristo, como aprender, não é, a lei de Deus. E aí vai estudar o Velho Testamento, né? Aquele livrão lá, e diz: nossa, mas tudo aquilo. Aí
Aí, sim, tudo aquilo. Não, mas eu quero que você me ensine enquanto eu fico numa perna só. Eu disse, não, impossível. E aí o jovem, insatisfeito, prosseguiu, até que ele encontrou um outro estudioso e pediu, me ensine tudo que está lá no testamento enquanto eu fico numa perna só. E aí o sábio, doutor da lei, pois então, fique. Ele ficou surpreso, ele levantou o pé assim, né? E o sábio então esclareceu, ama. É só isso, só isso. Mas e tudo aquilo lá é para explicar. Então, se a gente tem isso em mente, a gente entende tudo. Mas a nossa proposta é pensarmos no Cristo, Jesus Cristo e a reencarnação. Dentre todos esses estudos, todos os ensinos que o Cristo nos trouxe, será que ele chegou a falar sobre a reencarnação? Será que ele chegou a falar sobre nascer novamente? E o que isso estaria relacionado com a lei maior, que é a lei que a nossa irmã nos auxiliou ali, a lei de amor? Será que o Cristo falou? Aí é interessante a gente perceber que a palavra reencarnação não existia na época do Cristo. Né? É um neologismo que não tem nem 200 anos. Porque a palavra reencarnação, ela foi cunhada, ela foi desenvolvida por Allan Kardec, que é o codificador, que é o estudioso que organizou para nós a doutrina espírita a partir dos estudos com os espíritos, que nada mais são do que nós próprios quando abandonamos o corpo físico. Mas a ideia da reencarnação, ela sempre existiu. Ela sempre teve na nossa história. Então a gente fez um recorte sobre a ideia da reencarnação, que não tinha esse nome, na nossa história. A gente não vai puxar cada um, né? Porque levaria muito tempo e a gente teria de fazer um estudo. Mas eu só acessei o Wikipédia e ele diz que todas essas culturas, elas falam sobre a reencarnação. Não com esse nome, obviamente, né? Mas na Grécia Antiga, Sócrates se refere, porque ele é condenado à morte, porque ele, teoricamente, estava corrompendo a juventude, mas ele estava ensinando valores morais, né? Inclusive, precedendo o Cristo. Na Antiguidade Clássica, a religião órfica, nunca tinha ouvido falar, mas também traz a ideia, no paganismo celta, no paganismo germânico, a Índia é um dos países mais reencarnacionistas. Então, aqui para o Ocidente é um pouco meio estranho quando se fala reencarnação. Muitas pessoas acreditam, mesmo que não são espíritas. Elas, não, eu acho que a gente reencarna. Quem que já não ouviu falar assim, nossa, mas na minha outra existência eu devo ter feito muita coisa errada para estar sofrendo assim, não é? Quem já não ouviu isso já não falou. No fundo a gente crê, mesmo que a gente às vezes não seja, né, espírita. O próprio judaísmo, o judaísmo, ele é reencarnacionista, né? O druzismo, judaísmo se repetiu, reencarnou aqui a palavra. As nações nativas americanas, os índios americanos, antes de 1500, que não tinha contato com todo o resto do planeta, eles também trazem traços da crença em novas existências. Claro, às vezes de uma forma muito rudimentar, mas trazem a ideia. E aqui tem outra religião, Iorubá, que deve ser uma religião de índios também. Mas haveria muitas mais crenças que a gente poderia citar. Todas elas trazem esta ideia de renascer. Então, para que a gente possa trazer, para matar essa nossa curiosidade sobre a reencarnação nos ensinos de Jesus e dos profetas que antecederam, nós trouxemos algumas citações, tá bom? Porque a gente não é estudioso, né, Luizandro? Do Velho Testamento, do Novo, a gente não conhece assim profundamente. Mas a gente pode fazer algumas pesquisas e verificar algumas citações que nos levam a refletir. O que se estudava na época do Cristo no Testamento? Vamos ver algumas questões? Então, lá em Jeremias, olha a passagem que tem, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno,
quer dizer, antes da gestação, né? Eu te conheci, e antes que saísses do ventre da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações, né? Para Jeremias. Então, olha, se ele conhecia Jeremias antes dele estar no ventre, quer dizer que Jeremias existia antes de ser gestado em espírito. Tudo nos leva a entender isso, não é verdade? Aqui eu coloquei junto, mas é no Novo Testamento, né? Uma fala de Jesus registrada em João no capítulo 8. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, ele já era Jesus antes de Abraão existir na terra, ele já era Jesus. Claro, Abraão veio antes de Jesus. Então, olha que interessante, né? Isso aqui já nos coloca de que antes da vida física de Jesus, ele já estava lá, né? Temos mais alguns, no Velho Testamento. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Talvez vocês já conheçam essa, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho, todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Mutação é um termo, uma tradução, né, que foi dada. Essa aqui é uma tradução do livro de Jó, do capítulo 14. É a tradução de Saci. Lê mais, não sei como é que se lê. Aqui tem uma outra tradução da mesma passagem. Olha como é que ele colocou. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação? Aqui está tudo como pergunta, né? E essa terceira tradução, que é a versão da igreja grega. Quando o homem está morto, vive sempre. Achando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Muito claro, não é? A ideia da reencarnação. Veja que é o mesmo trecho, traduções diferentes. Então, às vezes, uma tradução pode conter equívocos, né? Às vezes pode mudar alguma ideia, mas de um modo geral a essência tem permanecido viva. Então veja que ele traz ali a convicção de que ele vai voltar à vida novamente. Interessante isso, né? E olha, Velho Testamento. Nós colocamos que o judaísmo, ele já trazia uma crença na reencarnação. É claro que era muito... eles não tinham uma clareza do fenômeno. Eles não tinham um entendimento claro, preciso, como hoje nós podemos ter, né? E aí nós vamos encontrar então no Evangelho de Jesus, né? Uma ou duas citações aqui que a gente trouxe, mas tem muitos outros, né? Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Quer dizer, que dizem a população, os homens sobre mim, né? Que ele se referia a si próprio como Filho do Homem. Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista. Estranho, né? João Batista. Outros que Elias, um profeta que já havia desencarnado, morrido há muito tempo. Outros que Jeremias, a gente acabou de citar Jeremias, né? Ou algum dos profetas. Olha, está muito claro. Se o Cristo ali, eles achavam que ele era um dos profetas, era porque era uma nova existência daquele profeta. Era a ideia deles, né? A ideia de que um profeta voltava como um outro. Perguntou-lhes Jesus: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse que ele
não foi nem a carne nem o sangue que lhe revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porque o Pedro identificou que Jesus era superior a qualquer outro profeta que havia vindo, a qualquer um deles. E não é verdade? Por isso que a gente segue a Jesus, né? A gente não segue a Jeremias, estuda, pode estudar, mas a gente segue Jesus. Então, nós temos uma outra passagem, isso aqui está em Mateus, no capítulo 16, né? Também em Marcos. E nós temos aqui uma outra passagem, agora em Marcos, no capítulo 6, item 14, versículo 14 a 16. E também está em Lucas, capítulo 9, do 7 ao 9. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns dizem que João Batista ressuscitara. Olha o termo. Vamos pensar um pouquinho sobre esse termo depois. Dentre os mortos. Olha a ideia de vir dos mortos, né? Muitos dizem assim, ninguém voltou para contar história. Será? Tem que ver como que voltou, né? Ressuscitara dentre os mortos. Outros que apareceram Elias. Olha de novo a ideia de que esse Elias gosta de voltar, né? É que havia uma profecia de que Elias iria voltar. A gente vai ver aqui, né? E outros que um dos profetas antigos ressuscitara. De novo o termo ressuscitar. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Veja que Jesus movia multidões, atraía a atenção de todos. Ninguém passava por Jesus sem ser de alguma forma modificado, né? Então, nós temos aqui a ideia da reencarnação nesse termo aqui, ressuscitar. É uma das formas de se referir. Agora vamos dar um pouco de atenção nessa palavra. A gente buscou no dicionário, olha o que significa ressuscitar. Ressurreição é um substantivo feminino com origem no termo em latim resurrectio. É um termo em latim, né? Que significa ato de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida. Então, há uma ideia de que a ressurreição é você voltar à vida, mas com o teu corpo antigo. E a ciência demonstrou que isso, não existe nenhum mecanismo que permita isso. A ciência demonstrou isso. Então, nós podemos concluir de que esse voltar à vida não precisa do corpo. Não é? Não há essa necessidade de você ter aquele corpo físico. Porque imagine que o organismo nosso corpo físico, foi consumido pelo meio ambiente, né? Os vermezinhos, os animais, esses átomos que eram nossos, estão em outros corpos, né? A gente pode considerar que a grandeza de Deus não necessita daquele corpo para que a gente permaneça. Então, vem a morte. Morte de quem? Do nosso corpo físico. Mas aquele ser inteligente, que pensa, que sente, ele continua vivo, mas não precisa do corpo. O corpo, ele tem uma função. Então vamos seguir, que tem mais um item no Evangelho de Jesus. Então houve um momento que é o chamado da transfiguração. É o momento em que Jesus subiu ao monte com alguns apóstolos, Pedro, João, Tiago. E lá naquele monte apareceu Moisés e apareceu Elias. Apareceu os dois. E Jesus, conta-se que ele se resplandeceu de luz, como se fosse um sol. E os apóstolos ficaram tão impressionados, que Pedro: mestre, vamos armar aqui umas barraquinhas, está tão gostoso, está tão bom aqui. Imagina, quando nós estamos perto de alguém que a gente gosta, é tão gostoso estar junto. Imagina você estar com o Cristo ali. E outros dois grandíssimos profetas, Elias e Moisés. Imagina um ambiente de luz, de harmonia, de paz. Porque eles em espírito ali resplandeceram luz. Veja que Moisés reapareceu nesse momento de transfiguração. Elias reapareceu no momento de transfiguração. E eles não precisaram de corpos.
e não permaneceram depois. Eles apareceram, deram um oi e foram embora. Né? Momento da transfiguração. Mas então, depois disso, depois que eles apareceram no monte e foram embora, seus discípulos então interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Vocês viram que antes eles estavam achando que era Elias que havia voltado, né? Porque havia uma profecia de que Elias iria voltar. Não vamos entrar no motivo disso, mas há até mesmo uma explicação. Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve, como decidiram. E aí continua a passagem: é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Ele próprio, Jesus, né? E aí olha como é que termina a passagem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava. Ou seja, Elias voltou como João Batista. E João Batista então restabelece as coisas anunciando ao Cristo, a vinda do Cristo. João Batista, que era primo, né, de Jesus, veio anunciar ele. Então veja como é algo assim muito claro. A gente deve tomar o cuidado que certas passagens a gente não deve tomar ao pé da letra, né? Como diz assim, olho por olho. E aí, se eu não me engano, foi Gandhi que disse que olho por olho, dente por dente, nós vamos terminar cegos e banguelas. Né? Qual que é a ideia do olho por olho, dente por dente no Velho Testamento? É a ideia da justiça igual. Um tempo atrás, lá em Coxilha, foi noticiado, inclusive, né? Roubaram vacas lá. Isso acontece, né? Região de roubam assim, né? E aí eu observei que alguém escreveu como comentário, né? Tem que matar. Você veja que quem tem essa mentalidade, matar alguém porque roubou uma vaca, tá igual esse senso de justiça? Ou tá desigual? Tá desigual, né? É porque ainda não compreendeu o ensino da época de Moisés. Olho por olho. Não é mais do que isso. Então, se você deseja tirar a vida de um ser humano por causa de uma vaca, você ainda não compreendeu uma lei de Moisés que é antes de Jesus ainda. Então, você veja qual é a essência do ensino. Olho por olho a justiça não deve ultrapassar aquilo que foi retirado. Porque num instinto de, às vezes dominado pela raiva, a gente parte para a vingança, né? E quer, digamos assim, ir além do que seria preciso. Enfim. Aí, nós vamos ter aqui um outro momento, e esse aqui é extraordinário. Esse é o extraordinário. A conversa de Jesus com Nicodemos. Ela chega a ser linda aos nossos olhos. Porque Nicodemos era um doutor da lei, era um grande estudioso do Testamento. E aí Nicodemos vai falar com Jesus à noite. Veja como é que era a questão, né? De noite, vou lá de noite, que ninguém me vê. E foi lá falar com Jesus, porque os outros doutores verem ele lá falando, como assim? E aí, então narra o texto, né? Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Só que o Cristo nunca havia estudado nada, né? Não frequentou a escola de doutores dos judeus, a época que se fazia, ia na sinagoga, lia os textos, estudava, e aí se formava lá, digamos, né? Claro, não dessa maneira, mas enfim. E aí ele coloca: porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Então ele reconhece a grandeza de Jesus. Curava paralíticos, curava até mesmo aqueles que aparentavam estar mortos. Hoje, veja como a ciência ela é importante, né?
A gente sabe que existe aquela doença da... me ajude, que acho que me deu um branco. Catalepsia, é isso, Catalepsia. né? Catalepsia, Isso né? É. Que a pessoa, ela fica num tal... escapou o termo, mas ela fica assim, ela perde as funções, e aí o sangue circula só nas funções mais básicas, nos órgãos mais importantes, e para de circular nas extremidades. E quando isso ocorre, quando o sangue para de circular ali, dando atenção mais para o cérebro, para o coração, para os pulmões, para o básico, essas partes começam a apodrecer. Então eles achavam que Lázaro estava morto, 3 dias. E Jesus sabia, ele não estava morto. Então ele vai, manda tirar a pedra e faz o quê? Aplica um passe. Recompõe as energias do sistema e Lázaro levanta. Né? Então, mas para a época era um milagre. Nossa, ressuscitou um morto. Não havia essa compreensão. Né? Então era um milagre. Até isso Cristo fazia. Jesus respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja como é translúcido, né? É translúcido essa mensagem. Nascer de novo. Como pode nascer um homem já velho? Nicodemos fica bem confuso. Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Veja que ele entendeu que o nascer era o nascer de verdade, ser gestado. E aí Jesus respondeu. Jesus poderia ter dito: não, eu não estou falando da gestação, eu estou falando do nascer interno. Jesus poderia ter dito que não era esse nascer. Mas ele coloca: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, o Espírito é o quê? Nesse sentido aqui, né? Renascer em Espírito. A nossa mentalidade, o nosso coração, né? As nossas emoções. Você acha que alguém que tem uma tal violência a ponto de assassinar, ele tem condições de ter o reino de Deus? Né? Precisa renascer a sua mentalidade. Da mesma forma, se nós temos inveja, se nós temos ódio, a gente precisa renascer a nossa mentalidade. Porque Jesus, como a gente colocou, é o amor. Deixar vir as minhas criancinhas. Né? Jesus é aquele que cuida do rebanho. Então é preciso renascer a nossa mentalidade para aprendermos, nos aproximarmos de Jesus. Quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Tomai do meu fardo, tomai do meu jugo, que é leve, que é suave, que é o jugo do amor. Né? E esse alívio é o alívio de quem sente quando ama. Né? Então, a gente não tem ideia do que é o fardo do amor. É uma expressão tão interessante, né? Será que amar é um fardo? A gente começou conversando sobre Jesus, que ele nos ensinou, em primeiro lugar, a lei de amor. Lei de amor. Será que amar é um fardo? Será que amar assim é um sacrifício? É difícil? Podemos dizer sim que exige esforço, porque a gente precisa se transformar. Mas é interessante. Nós aqui estudamos, né, Lisandro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que me chamou a atenção muito. Lá diz assim, logo no primeiro capítulo, diz assim: tudo é fácil para aquele que ama e crê. Olha que interessante, né? Tudo é fácil para aquele que ama e crê. E aí eu fiquei pensando, como assim que é fácil, né? E aí eu me lembrei de uma passagem. O terapeuta Alberto Almeida, ele conta uma história de uma das suas pacientes que ela estava em depressão há cerca de 10 anos, desde que sua mãe havia morrido. E ela já tinha lá 60 e poucos anos. Então, 70 anos quase. Então a sua mãe havia falecido quando ela tinha 60 anos. E aí ele foi conversando e percebeu que essa senhora hoje estava depressiva, estava triste, porque quando ela era criança, a sua mãe falou de uma forma em que ela ficou ofendida.
ela não gostou do jeito que a mãe dela lhe falou. Porque falou, nós adultos, a gente, né, naturalmente a gente fica irritado, fica nervoso, está cheio de compromisso. E às vezes a gente não consegue com a criança. Eu trabalho com crianças na aula de informática e eu sei que é muito difícil lidar com criança. Em um período, em alguns períodos, em 1 hora, 2, imagina 24 horas por dia. Né? Muito mais sacrificial. E naturalmente a gente não é aquele poço de paciência, aquela coisa zen, né? Em algum momento a gente vai, né, ficar estressado, cansado. Porque cuidar de criança, você tem uma vida ali que você é responsável. Você cuida da sua e da criança. E às vezes do marido também, né? Brincadeira. Então, ela estava depressiva por causa daquela frase. E daí o Alberto Almeida, o terapeuta, ele questiona para ela assim, mas a sua mãe batia em você? Não. Mas a sua mãe falou mais coisas ofensivas que você ficou? Não. A sua mãe só falou isso? Só. E aí ele questionou. Então, as dezenas, milhares de vezes que ela lhe serviu uma refeição, um almoço gostoso, levou você a passear, trocou a sua fralda, colocou uma roupa cheirosa, lavou a sua roupa, tudo isso perdeu o valor por causa desta frase. E levou a paciente a refletir. E aí nós encontramos a figura de Francisco Cândido Xavier, que todos devem conhecer, em que a sua madrasta lhe espetava garfos no estômago e sistematicamente transferia para ele os seus próprios tormentos, as suas próprias revoltas, e ele vivia sob aqueles cuidados de uma madrasta que não tinha um afeto, um carinho maior em nenhuma circunstância, praticamente podemos dizer. E aí em espírito vem a mãe de Francisco Cândido Xavier e diz: meu filho, tenha paciência, perdoe, ame. Ela é uma professora sua. E depois Francisco Xavier vai dizer que compreendeu nela alguém muito doente. Então veja, às vezes por uma frase a gente guarda uma mágoa por décadas. E o espírito como Francisco Xavier, que já trazia essa tarefa e já tinha uma bagagem, vive uma experiência que foi importante para a sua jornada, porque houve um médium tão com uma mediunidade quase ao mesmo nível de Francisco Xavier, que psicografou junto ao lado de Francisco Xavier, mas como teve uma vida fácil, não soube conduzir o seu projeto reencarnatório, os seus objetivos até o fim, né? Porque viveu facilidades. E Francisco manteve. Então, veja que esse é o fardo do amar. Esse é o esforço. Então, por que é fácil aquele que ama e crê? Porque ele supera os obstáculos. Aí a vida se torna fácil. Ou então você permite, digamos, a mágoa, permite a revolta, e vai chegar um momento da vida que você vai viver essas consequências, como o caso dessa paciente que demonstrou um quadro depressivo, né, que aparentemente estava ali a causa. Então, esse renascer do espírito é nós nos aprimorarmos, é nós nos tornarmos alguém mais tolerante, com maior fé, com até mesmo mais conhecimento, que é importante para nós, né? Renascer do espírito. E renascer da carne é essa nossa carne, que vai, né, ganhando tempo, vai envelhecendo, e chega um momento que a gente precisa abandonar, mas é um corpo de carne, né? E aí então prossegue Jesus: não te admire que eu te haja dito preciso nasças de novo. Não te admire. O Espírito sopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Quando morre um familiar, a gente sabe onde exatamente ele está? Não sabemos. Quando vai nascer um filho, a gente sabe qual vai ser a personalidade dele? A gente não sabe. Porque a gente não sabe de onde vem. Mas é interessante. Algumas
mães relatam que quando estavam esperando o filho tal ou o filho qual, não comeram mais carne. Porque o espírito renasceu e trazia isso consigo, não come carne. Não come. Uma irmã nossa lá do Dias disse que agora está tomando café. Depois começou a gestar. Quer dizer, olha o hábito. Influência desse espírito ali. Então tu não sabes de onde vem, tu não sabes quem é. Se a gente fosse considerar que o espírito ele é criado no momento da gestação, nós teríamos um problema. Sabe qual? O problema de limitar o poder de Deus segundo a nossa vontade. Porque Deus dependeria de nós para criar os seus filhos. Mas a criação de Deus precede a criação nossa na gestação, né? Então, não sabes de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito, né? Depois que alguém se engrandece, você não ouve mais notícias, porque ele sai do terra a terra. Se engrandecer no sentido assim, às vezes você tem um conhecido, nossa, e o fulano? Nunca mais vi. Ah não, ele estudou, foi, viajou, está tocando a vida. Nesse sentido também, né? E aí, respondeu Nicodemos, como pode isso fazer-se? E aí Jesus coloca, pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Ou seja, olha Jesus ratificando a ideia de que já era comum no povo judeu a ideia da reencarnação. Claro que o povo mais ignorante talvez não fosse iniciado, mas já havia, né? Inclusive nas escrituras, como a gente colocou. Pedido em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não te credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Quer dizer, reencarnar é da terra. Depois que o espírito já está na condição de um Cristo, ele não precisa reencarnar. E há um trabalhador espírita que diz que quando a gente chega numa condição de espírito tão elevado que não precisa mais reencarnar, aí que a evolução fica interessante. Então imagine o que é, né? Você evoluir depois que você não tem mais falhas, não tem mais ignorância, não é? E aí a gente encontra, saindo agora do Velho Testamento e do Novo, diversas evidências e diversas provas da reencarnação. Pessoas que com 3 anos, 4 anos, dizem, não, eu não sou o João, eu fui lá a Maria, e eu morei em tal lugar, e era casado com fulano, ciclano, e fazia tal coisa. Você não era meu pai, você não era minha mãe. Existem vários relatos, esse aqui é um deles. O caso de Luke, o Ruelman, se não me engano é assim que se lê, não sei como é que se lê. Um menino de 5 anos, morador de Cincinnati, em Ohio, conseguiu provar que em 1993, olha só, 93, recente, né? Ele era uma mulher chamada Pamela Robinson, uma negra de 30 anos, que morreu ao tentar escapar de um prédio em chamas. Segundo Luke, após morrer no incêndio, ele lembra de seu espírito ter ido a um lugar que diz ser o céu, e que lá, depois de ter contato com Deus, foi empurrado para retornar no corpo de um menino com novos pais. Passei então a ser chamado de Luke, disse. E aí esses casos, o que eles fazem? Eles dizem onde que eles moravam, os pais, enfim, eles vão investigar, levam a criança e ela começa a reconhecer os lugares. Muitos e muitos casos. Na Índia, muitos casos. Então, nesses lugares como a Índia, Egito, para eles é normal você falar em reencarnação, é algo que eles sabem que existe. É claro que eles não sabem como a doutrina espírita ela é capaz de esclarecer, né, com todas as consequências morais, mas existe. Então, este é apenas um dos casos que existe, né, desse livro.
Só que a reencarnação, ela traz para nós vários aspectos. Agora, tentando trazer uma luz dentro da doutrina espírita. A gente vai pular esse próximo slide aqui. Quem sabe a gente volta depois daí. Vai? Isso. Vamos pegar um pouquinho, então, para a gente poder entender melhor a ideia da reencarnação, como que o Espiritismo consegue nos esclarecer. Porque o Espiritismo, ela é uma ciência que tem um aspecto religioso e filosófico. Então, digamos assim, se toda religião, ela crê numa vida depois que o corpo morre, senão não tem sentido haver religião. Essa que é a ideia. E a doutrina espírita, ela conseguiu fazer uma pesquisa com esses que permaneceram vivos, né? E a partir dessa conversação, dessa pesquisa, descobrir vários ensinos das leis de Deus. Então, quando se diz assim, ninguém voltou para contar. Jesus voltou, Moisés voltou, Elias voltou, muitos outros voltaram para contar. O Luke voltou, né? E trocentos voltaram para contar, né? Mas às vezes as pessoas querem que 20 familiares deles voltem. Não, é verdade, né? Então, na questão 167 de O Livro dos Espíritos, que é a principal obra básica, né? Allan Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Por que Deus faz da reencarnação, né? E aí coloca: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é justiça? Esse é o objetivo. Porque quando Deus nos cria, Ele nos dá uma responsabilidade para aquilo. Uma vez que a gente é criados, a gente utilize do livre-arbítrio e faça de nós aquilo que a gente deseja. E as suas leis vão demonstrando, pelas consequências das nossas ações, o que nos faz bem e o que não faz. A nossa inteligência se desenvolve e a gente vai aprendendo a discernir o bem do mal, o que nos faz feliz e o que não nos faz feliz. Então, às vezes, a gente fala grosso com alguém, fala irritado e não fica bem com aquilo. A gente já percebe na nossa consciência de que aquilo não foi a melhor conduta. E a gente vai diferenciando o bem do mal e vai aprendendo, né? Então, sem o melhoramento da humanidade, onde é a justiça? Né? E aí, na questão 171, em que se funda o dogma da encarnação? Veja aqui, da reencarnação, né? Então, é na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta ao arrependimento. Não é o que Jesus fala? Jesus não veio para ensinar a lei de amor? Então Ele faz um convite: deixai vir as minhas criancinhas. Então, quando a gente renasce como? Como criancinha, para novamente receber lições de amor, porque as crianças têm aquela coisa assim, aquele aspecto de anjinhos, né? Aquela coisa assim que a gente tem vontade de abraçar, de cuidar. A minha companheira estava comentando da turminha dela, de 1 ano e um pouquinho, né? Que mesmo com 1 ano eles já estavam lá fervendo. Eles são muito marotos, mas você não consegue se incomodar, se irritar, porque eles são aquelas coisas fofas, né? Mas estavam lá fervendo. Então, um chora, não sei o quê. Aí você distrai, eles já mudam a ideia, porque eles estão ali para serem educados. E quando eles recebem um amor, recebem carinho, recebem afeto, eles vão aos poucos condicionando e mudando a mentalidade, mudando às vezes sentimentos que estão ali enraizados, cristalizados no seu coração. Então, renasce na carne física e todo o processo de uma nova existência conduz a renascer no espírito. Então, você esquece o passado. Se você foi um criminoso, você esquece. Olha o que é a lei divina nos permitindo recomeçar. Você não fica com um sentimento de culpa, porque você esqueceu, você tem uma nova identidade. Você começa do zero, essa é a proposta. Por isso que a gente esquece, né?
Imagine você reencarnar e saber que aquele teu companheiro, companheira, irmão, pai, mãe, filhos, foi um algoz do passado. Foi alguém que você roubou toda a riqueza. Foi alguém que você enganou. Foi alguém que você iludiu, magoou, abandonou. Então você esquece. Para quê? Para fazer o diferente, para ter um aprendizado diferente. Então é nisso que Deus sempre deixa aberta uma porta do arrependimento. Não é algo amoroso? Imagina o Cristo que disse, né, que Deus dá de alimento aos passarinhos, veste os lírios do campo, condenando nós para sempre. Né? Seria a falta de amor. Se nós não odiamos para sempre, será que Deus odeia para sempre? Se quer, Deus odeia, né? Porque Ele nos criou assim. Ele nos criou ignorantes e imperfeitos, para que a gente tenha um esforço de aprender. Por isso, Ele poderia ter nos criado perfeitos. Mas e o mérito? O mérito de ir lá dizer, não, eu tentei, me esforcei e consegui. Então, por isso que Ele nos cria simples. Só que nesse caminho a gente se engana, a gente se ilude, a gente tem lá um montão de dinheiro e digo, agora eu sou o superior, agora eu sou o demais. Porque tem dinheiro, ó, vai desencarnar igual como todo mundo, né? Ou porque tem poder, que nem Nicodemos, que nem Herodes, já desencarnaram. E aí? Né? Então essa é a proposta. Mas então Allan Kardec segue nessa resposta, a gente já está chegando no final. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então a prova da existência são esses desafios para a gente crescer. Então a gente estava com uma nossa irmã lá, né, que estava se formando nesse sábado. Lá, nossa amiga nossa, né? Que alegria a formatura. Você se formar, você concluir um curso. Você acha que o estudante da faculdade, ele não quer fazer a prova? Quer ou não quer? Quer, né? Ele quer provar que ele sabe, que ele aprendeu, que ele é capaz, que ele merece executar aquele título que ele conquistou. E nós também. Nós queremos provar para nós próprios, não para Deus. Porque Deus já sabe que cedo ou tarde a gente chega lá. Mas a gente quer provar para nós e ter certeza lá dentro que a gente aprendeu a ser humilde, a ter boa vontade, a auxiliar os outros, a reconhecer nos outros irmãos valores morais. Porque você ter dinheiro é fácil. Às vezes até sendo abusando das leis, né? Você consegue. Você ter uma fisionomia bonita, hoje a medicina faz tudo, né? É fácil. Você ter seguidores, isso é fácil. Mas você se auto-superar, isso é desafiador, porque você tem que mudar a sua essência, né? Aos poucos. Sua justiça, porém, eles conseguem realizar em novas existências. Por isso que é o renascer, né? E aí prossegue. Não obraria Deus com igualdade, equidade, né? Nem de acordo com sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio, onde foram colocados, e alheio à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Então, como é que Deus pode julgar da mesma forma um miserável que não teve instrução, que nasceu no meio com o tráfico de drogas, com violência, e dizer, não, você não agiu bem. Mas onde que ele nasceu? Né? E aí, para alguém que teve uma família amorosa, que teve educação, que teve alimentação, tudo adequadinho, parabéns, você agiu bem. Se não agisse também, pelo amor de Deus, né? E acontece. Às vezes, o ter bastante estraga, né? Estraga a pessoa. Porque tem bastante. Tudo é fácil. Pelo contrário, quando as coisas exigem esforço, é aí que a gente cresce. Então, Deus não seria equânime, não teria igualdade para com a gente, se considerasse isso. Então, como é que é a criança que nasce com deformidade no cérebro, com síndrome de Down,
com o corpo deformado, sem pés, sem mãos, sem braços. Onde é a justiça? Né? Mas com a reencarnação, ora você reencarna na riqueza, ora na pobreza, ora com saúde, ora sem. Porque se você ama a Deus, como é que foi com Jó? Se não me engano foi Jó, né? Deus tirou tudo dele, todos os bens materiais, tirou a plantação, tirou a casa, destruiu. E aí, para testar, você me ama ou ama as coisas que eu te dei, que eu te proporcionei? E aí, quando ele não tinha tudo, ainda assim ele manteve a fé. Quer dizer, ele sabia da existência de Deus lá no fundo dele. Então, mesmo no momento difícil, ele permaneceu amando, porque a confiança estava além. E às vezes a gente só vê Deus quando a nossa poupança está no verde, quando a gente está com saúde física, e parece que Deus aí existe. Não importa que os outros estão passando fome, né? Que os outros estão em doença, mas se eu estou bem, Deus existe. Mas quando sou eu que estou com doença, sou eu que estou com dificuldade, parece que Deus não é. Às vezes a gente é assim, mas é o nosso trabalho de desenvolver a nossa fé, né? De compreender. Eu sinto muita dificuldade quando vem uma crise de me manter calmo, me manter dedicado. Às vezes, o menor circunstância assim eu já fico, como é difícil, não sei o que, né? Teve uma vez que eu me senti tão criança, tão infantil, que eu cheguei em casa e a água da máquina de lavar roupa tinha inundado a cozinha assim, né? E eu estava num dia estressado. Estressado porque a vida é difícil, brincadeiras à parte. E aí eu pensei assim, eu não vou secar isso daí. Estou muito estressado. Olha que dor, né? Nossa, a pior provação que teve, né, na vida, a água na cozinha. E daí eu parei e pensei assim, mas peraí, Bruno, é só uma água. Aí eu digo, meu Deus, que vergonha. Por causa de uma água a gente já fica assim, céus, ó vida, né? E a gente não percebe que às vezes por coisas pequenininhas, mas fulano me disse isso, porque você está me cobrando, porque percebe como a gente às vezes é tão frágil, né? A gente estava falando uma vez sobre a dor. Olha como a gente às vezes não se conhece. Fazendo uma fala, conversando assim sobre a dor. E aí tocou o telefone. E alguém do público. E daí, ela disse, não, por favor, atenda, fica tranquilo, fica à vontade, né? Acontece. Pode ser uma emergência, vai lá, atende. Tudo bem. Só que tocou de novo depois. E quando tocou de novo, aí foi a gota d'água, né? Aí a pessoa que estava assim, olhou para trás com uma cara assim, como quem diz, né? Onde já se viu? E daí a gente comentou brincando, né? Você viu? Às vezes a gente não aguenta a dor de um telefone tocar 2 vezes. Percebe? Como a gente tem que renascer em espírito. Porque no Evangelho a gente aprende. Por isso que a doutrina espírita, ela respeita a todos. Não exige de ninguém nada. Mas espera que cada um aproveite o quanto puder. Ela vai dizer que caridade moral é nós nos suportarmos. Então, quando eu viro com toda a minha ira, assim, porque alguém deixou tocar pela 2ª vez, e daí eu não consigo aceitar o outro por causa de uma circunstância. Então, a gente vai aprendendo, né? Se trabalhar e se conhecendo nas pequenas coisas, seja um telefone ou seja água. Então, se a sorte do homem se fixasse logo após a morte, né? Não haveria uma balança única, uma medida para cada um da parte de Deus, né? A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia de que formamos a justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não indica e os espíritos a ensinam. Então, só para a gente finalizar, a gente não reencarna para pagar dívida. A gente reencarna para crescer. Se a gente cometeu um delito negativo, faz parte do nosso processo de aprendizado voltar e reparar, aprender. Mas é por aprender.
E aí a gente pode resgatar. E às vezes fazendo bem, sem precisar sofrer, né, uma reação proporcional. Então a gente não reencarna para pagar dívida. A gente reencarna para poder prosseguir. Então que todos nós possamos, relembrando do Cristo, o quanto possível, fixarmos na nossa mente, amar ao próximo, amar a Deus, né? Caridade moral, suportarmos uns aos outros, para que a gente aproveite essa reencarnação, avance, e na próxima, o que a gente vai querer fazer na próxima existência? Com o que a gente vai querer nascer? Quais vão ser os aprendizados para a próxima? Mas aquilo que a gente aprender nesta existência, a gente vai guardar para a eternidade. Isso que é extraordinário. Então, a gente agradece pelo ambiente assim de altíssima elevação, de vibrações positivas, gostosas, né? Agradece pelo carinho, por poder estar aqui. Passamos a palavra. Uma boa noite a todos. Bom, Bruno, então... Em nome do nosso grupo de estudos, né, em nome de todas as pessoas aqui presentes, gostaria de agradecer tua disposição, tua boa vontade, a essas reflexões tão carinhosas, né, tão profundas e que nos fazem sempre refletir sobre Deus, sobre Jesus e sobre a primeira palavra que você falou aqui, amor, né? Então, muito obrigado por esse momento. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui nessa noite, ouvindo, refletindo, que esses ensinamentos nos sirvam na nossa vida, no nosso dia a dia. Também dizer para vocês que esta é uma das nossas últimas palestras nesse período agora, estamos encerrando. Tivemos a primeira com o Paulo, né? Depois veio o Pércio, o nosso irmão Gilson que está aqui, muito obrigado pela presença. Agora veio o Bruno, e como vocês podem ver, o ventinho já está ficando frio, o lugar aqui não é tão adequado assim, né, para o período de inverno. Mas quero dizer que dentro de poucos dias também reiniciaremos, né, os nossos estudos. Um lugar muito simples, mas que com certeza não vai faltar um foguinho no fogão a lenha e um chazinho quente para esquentar agora no inverno. Além disso, nós temos a presença amiga dos benfeitores e de Jesus, que sempre nos aquece. Então vamos refletir, vamos à nossa prece de encerramento e aí encerramos a noite de hoje. Todas as terças, né? Todas as terças, o Léo está me lembrando aqui que os nossos encontros, então, são todas as terças-feiras, 7h30 da noite, né? Até as 9. Até as 9 horas, 1h30 aí de estudo. E, gente, 1h30 durante uma semana é tão pouco. É um momento, tenho certeza que o pessoal que está aqui, que participa do ESD, sabe que é um momento de recarregar as energias por uma semana, né? E vale a pena. Quem não frequenta ainda é convidado sempre. Oramos então. Grandioso Pai, irmão Jesus, te agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos desta noite, por tantas reflexões de carinho, amorosas, que elas toquem no fundo do nosso coração e que seja para nós um convite ao aperfeiçoamento, à reforma moral, ao entendimento e à compreensão, Jesus, do teu amor e da tua bondade. Agradecemos aos amigos espirituais que nos assistem, que nos acompanham e que sempre estão presentes, porque como o Mestre disse, aonde uma ou mais pessoas estiverem em meu nome, ali eu estarei. Esteja Jesus nos amparando, nos fortalecendo em todos os momentos. Sigamos em paz.